também um alto refúgio para os oprimidos. Refúgio nas horas de angústia. Refúgio o que, irmãos? Nas horas de quê? De angústia. Versículo 10: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Tem alguém buscando o Senhor aqui? O Senhor está dizendo para você, Ele não vai desamparar você. Talvez não seja você que está presente, talvez seja você que está na live. Ou na live não, na gravação, não sei para quem é essa palavra, eu sei que essa palavra é para alguém. Eu tomei posse dela também. No verso 18 ele diz: pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Verso 18, vou ler de novo: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se homologará perpetuamente. O que ele está dizendo na tradução? Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Deus está dizendo que existe um tempo de aflição, um tempo de angústia, e um tempo que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Senhor não é Senhor só de algumas coisas, o Senhor também, Ele é, está aqui no texto, Ele é um alto refúgio, também é um alto refúgio. Por quê? Porque existem outras coisas que Deus também é, além de alto refúgio. Ele é conselheiro, Ele é o guarda de Sião, Ele é aquele que levanta o caído, levanta e cura o doente, liga o quebrado. E Deus está dizendo assim: olha, Ele também é um alto refúgio. Ele também, além de socorro presente, Ele está ali socorrendo presente, mas Ele diz também: eu também sou um alto refúgio enquanto o socorro não vem. Enquanto o socorro não vem, enquanto as coisas não acontecem, se você crê, eu estou aí contigo, passando por isso aí juntinho. E aí ele faz a promessa no verso 18, dizendo: pois o necessitado não será esquecido para sempre. Ele está dizendo: olha, existe um tempo, você não está esquecido por estar esquecido, porque existe um propósito nesse tempo. Ainda Deus não respondeu, Deus ainda não fez, possa não ter feito, mas está dizendo, isso não quer dizer que Ele não vai fazer. Ele está dizendo o seguinte: nesse momento ainda não, nesse tempo ainda não. E aí existem tantas coisas, tantos argumentos que a gente já ouviu, né? Que quando Deus parece estar demorando, Deus está trabalhando, né? Deus está fazendo, Deus está preparando algo bom para a gente, né? Está lá no texto, né? Mas também há uma argumentação que Deus, às vezes, ele não é que Ele está fazendo, porque Deus ele não precisa de tempo para fazer nada, porque Ele faz assim, ó, faz acontecer na hora. A palavra de Deus diz que Deus traz à existência aquilo que não existe como se já fosse. Ele tem esse poder. Mas talvez Ele esteja nos preparando, talvez esteja preparando você, esteja me preparando para aquilo que já está pronto. Porque se a gente não estiver pronto para tomar posse daquilo que Deus tem para nós, a gente pode jogar fora. Quantas pessoas já jogaram fora as oportunidades tremendas por comportamento inadequado, por uma palavra inadequada, por um gesto inadequado, joga fora a oportunidade. Quantas vezes as pessoas se magoam por tão pouco? E aí Deus está falando assim: olha, eu sou um Deus, eu não sou somente aquela pessoa que resolve na hora, eu também sou um alto refúgio para aqueles oprimidos, um refúgio nas horas da angústia. Você está angustiado, eu não vou resolver esse problema agora, vem para mim, fique comigo. Na hora da angústia eu sou refúgio. Ele diz: e em ti, pois, confiamos, e os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Deus está dizendo: olha, eu posso não estar fazendo agora, você pode não estar vendo nenhum resultado agora, mas isso não é porque eu esqueci, não é porque eu vou deixar de fazer, porque não é o momento exato ainda. E aí no verso 18 ele diz: olha, o necessitado não será esquecido para sempre. Existe um tempo que a gente pensa que está esquecido, igual Noé. A Bíblia diz em Gênesis 11, diz assim: e Deus se lembrou de Noé no 150 dias. Está lá. E as águas prevaleciam sobre a terra por 150 dias. Lembrou-se Deus de Noé. Dá um entendimento que ele se esqueceu, né? Dá um entendimento que se esqueceu, mas não se esqueceu. E diz que levaram meses, né? Levaram meses para as águas. Depois que Deus se lembra de Noé, as águas levaram meses para as águas abaixar, para poder Noé sair da arca.
Mas a Bíblia diz que enquanto Noé estava na arca, Deus estava cuidando dele ali na arca. Deus não se esquece, ainda que se esquece, ainda que ele se esqueça, ainda que a gente ache que ele se esqueça, ele está dizendo aqui, talvez aquilo que aconteceu com Noé. O Senhor, ele está aqui, ó, pois o necessitado não será esquecido para sempre. E ele diz, olha, e a esperança dos aflitos não será frustrada permanente. Deus está dizendo que pode acontecer algo que cause uma frustração, ou pareça que vai nos frustrar. E Deus falou assim, não é para sempre essa angústia. Deus não está dizendo aqui, olha, eu não vou fazer, eu não tenho como fazer, eu não vou realizar. É questão de tempo. E nós, amados, nós precisamos entender que Deus nos prova, sim ou não? Amém. Deus nos prova, e a Bíblia diz que Ele sempre nos prova para algo melhor e maior. Deus sempre vai provar a gente para algo melhor e maior. Pode ter certeza disso. Quando Ele... nessa palavra que Ele está dizendo é o seguinte, Ele fala assim, olha, eu entendo assim, a gente fica aguardando de Deus uma solução. Você já apresentou para Deus, já orou, já falou com Deus e mostrou para Deus, a solução está aqui, ó. Se o Senhor fizer assim, isso aqui resolve. E aí por um momento você fica empolgado e parece que aquilo vai acontecer hoje. Quando chegar a tardezinha, aquele som de vista, você parece que, nossa, eu estava delirando. E aí você fica naquela angústia, naquela tristeza. Aí você fala assim, cara, estava tudo certo, estava acreditando que ia acontecer, mas por que não foi? Por que não aconteceu? Aí Deus está falando, calma, você não vai ficar desamparado para sempre, o Senhor não esquece para sempre. Tem um propósito nesse tempo que parece que Ele esqueceu. Não esqueceu não, está tudo sob o controle, eu creio em nome de Jesus. Amém. Tudo sob o controle. E Ele falando assim, ó, e eu também sou refúgio. Fala para a pessoa aí, Deus está dizendo que também Ele é refúgio para o oprimido. Então a opressão existe? Existe. No momento que a gente fica oprimido, sim, está dizendo aí no texto. No momento que parece que você está esquecido, parece, a gente sempre tem hora que é esquecido, mas está dizendo no texto. O Senhor não esquece para sempre. Não, mas está dizendo que esqueceu, mas não é para sempre. E esse esquecer aí, talvez não seja um esquecimento que a gente entende aqui embaixo, né? A pessoa esquece porque não está dando razão. Não, Deus está dizendo assim, meu irmão, vai lá, fica, descansa. Esquece esse negócio agora. Esquece esse problema que você está passando aí. Esquece essa luta que você está passando aí. Esquece essa frustração que você está passando. Esquece isso, porque o Senhor também é refúgio. E Ele falou que você não vai ficar esquecido, você não vai ficar desprezado, porque o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Amém. E daqui a pouco, quando você menos esperar, as coisas acontecem assim. Deus faz acontecer do nada. Do nada. E hoje eu fazendo uma visita à casa de um irmão e a gente estava ali conversando. Deus fez assim algo tão tremendo, tão maravilhoso. Eu fui para um propósito, eu fui só fazer uma visita, tomar um gole de café, bater um papo, uma visita rápida, questão de estudo. Eu falei, olha, vou gastar 10 minutos lá. 10 minutos. E eu tinha intenção, falei, se eu sair de lá 10 minutos, eu ainda faço mais duas, eu tenho mais duas visitas atrasadas. Dá tempo, era 9 horas da manhã, falei, no máximo 9h30 eu já estou com resolvido, já ainda faço outra visita, saí de lá era 12h20. Aí eu falei, rapaz, eu não vim aqui para tomar café, não é possível. Eu sei que quando eu cheguei, houve um mover, algo. Aí, quando eu levantei, falei, agora eu vou, cheguei a levantar. Quando eu ia saindo, aconteceu outro mover. Aí eu fiquei. Resolvi o mover, falei, agora eu vou sair. Quando eu fui saindo, outro mover. E eu não estava entendendo, eu falei, o que está acontecendo? Eu tenho que ir, eu olhei no relógio, eu tenho que ir. E a hora, era 11 horas quando eu decidi pela penúltima vez, falei, agora eu vou. Levantei, despedi, quando eu ia saindo, aconteceu um mover. Eu falei, rapaz do céu, eu tenho que ir embora. Tem que ir embora, tem que ir embora. E aí, do nada, aconteceu uma situação, quando passou a situação, eu fiz assim com a mão. Como se eu tivesse assim, a gente vai assim, levanta suas mãos e ora, não é assim que a gente faz? Só que tem certos lugares, certas situações que você não pode se expor muito. Não por você, pela pessoa que vai receber. E aí eu fiz assim com a mão assim, ó, eu fiz assim com a mão na que a pessoa passou. E liberei a palavra. Baixinho, liberei a palavra, baixinho.
Aí a pessoa que estava na minha frente entendeu, olhou para mim e fez assim. Mas foi o suficiente. Aí eu fiz isso, a pessoa sentou, ela não me viu fazer isso, passou por trás da gente assim, sentou. Aí eu falei, agora eu vou embora. Eu acho que era esse o mistério, era só eu abençoar a pessoa. Porque a pessoa, ela parecia que estava chegando e não chegava, parecia que estava chegando e não chegava. Toda hora que eu ia sair, Deus falava, fica. Aí eu falei, Deus, toda hora, e fica. E aí eu ficava, vai, não vai, vai, não vai. Está entendendo mais ou menos o mistério? Aí quando a pessoa chegou, que passou, aí eu fiz assim com a mão, falei, acho que eu cumpri o propósito. Agora eu posso ir embora. Olhei no relógio, 11h30, falei, agora eu vou embora, levantei. Quando eu ia saindo, aí a pessoa da casa, dona da casa, falou assim, pastor, faz uma oração aqui para nós. Eu falei, amém, faço sim. Aí o marido falou assim, cadê o fulano, para chamar ele para participar. Aí ela fez assim, ó, que ele passou por trás e ninguém viu. Aí fez assim, ele tá ali. Quer dizer, ficaram sem jeito de chamar ele. Aí eu falei, fez assim, ó, fique em paz, deixa ele, fique em paz. Aí eu falei assim, vamos dar as mãos. Quando nós demos as mãos aqui, o pranto caiu lá. Começou a chorar do nada, botou a mão assim, começou a chorar. Aí eu falei, agora eu entendi o mistério. Aí o que você tem que fazer? Você vai orar aqui ou vai orar lá? Você vai orar lá. Aí foi para lá, para a galera. Aí abraça, beija, profetiza e faz carinho. Aí a lágrima se mistura com a outra lágrima junto e te abraça junto ali. E foi aquele mover mais de 40 minutos ali no mover. Não sei. Estava orando ali um tempo, orei. Deus fez uma obra ali tão grande que eu tenho certeza que a gente vai testemunhar a obra completa. Ele começou hoje uma obra e vai terminar a obra completinha. Completinha vai terminar essa obra. Amém. E olha, para uma pessoa que você vai falar, pastor, é Deus purinho, não foi em vão. E eu estava aqui, irmão, pensa Deus. Do nada Deus falou assim, vai lá. Eu falei, não Deus, tem tanta coisa para fazer, tem que estudar, se for para visitar, vou visitar fulano, ciclano, beltrano. Ele falou, não, quero que você vá lá. Eu falei, meu Deus do céu, você vai desobedecer? Você vai. Por isso que eu estava ali subindo a escada ali, falei, hoje não vou pregar, tem um pregador. Aí subindo a escada, do nada Deus falou comigo assim, abra aí, eu tenho algo para falar. Aí eu abri e Deus falou ali atrás, esse texto aqui. Aí eu falei, será que é para mim? Não é que eu estou tranquilo. Aí Deus falou, não é para você, não. É para alguém aqui. Ou para alguém ali, não sei. Eu sei que é para alguém essa passagem. Deus está dizendo bem claro, não me esqueci, parece que eu esqueci, mas eu não esqueci. Aleluia. E olha, eu sou também refúgio. Amém. Na hora da angústia eu também sou refúgio. Quer dizer, a angústia faz parte. A angústia faz parte. A mulher quando está de parto, ela está na angústia. A gente quando está para receber alguma coisa grande assim, a gente não fica angustiado. Quando está para receber, não fica angustiado, aquela angústia, ai, será que vai chegar, será que não vai? Né? A compra da Shopee, do Mercado Livre, né? Ai, chega hoje, não chega agora, não chega. Aquela resposta que você precisa, sabe? Será que vem, não vem? Vou, não vou, acontece? Será que fulano está pensando? Será que fica naquela música e falou, eu também sou refúgio nesse momento. Amém. Porque a gente fica tão agarrado nessas coisas, tão preocupado nisso, esquece que tem alguém que está passando juntinho contigo. Falou, eu também sou refúgio na angústia, cara. Eu não sou refúgio só nas horas, sou na angústia também. E eu não me esqueço dos meus para sempre. Amém. E eu vou. Ele falou que você não vai ficar frustrado. Amém. Por quê, pastor? Porque quando acontecer, meu irmão, quando acontecer o resultado que está te causando essa angústia, pode ter certeza, quando acontecer, vai acontecer e você vai falar, valeu a pena. Por isso que ele está falando, eu vou fazer. Diga para o angustiado, diga para aquele que está achando que está esquecido, não está esquecido não. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, vamos chamar o pregador da noite. Vem cá, pregador. Tem que aproveitar ele o máximo, sugar e ministrar para nós aí a palavra do Senhor. Amém, irmão? A gente vai ter muito orgulho, muito orgulho. A gente vai poder um dia olhar assim, tá lá longe, lá em cima. É questão de tempo.
Acho que essa palavra pode ser você também. A gente fica meio preocupado, puxado. Senhor, e a palavra, e a promessa? Parece que, sei lá, Deus, o que foi? O que aconteceu? Então, eu também sou refúgio nessa coisa. Eu não esqueci, não. Deus não esqueceu. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui teu filho. O Senhor escolheu nessa noite, ó Deus, para trazer a tua palavra para os nossos corações. E o Senhor fale conosco, Deus, e que o nosso coração esteja preparado, ó Deus, para receber a tua palavra. E crescer, ó Pai, através dela, no conhecimento, no entendimento e também na unção. Eu peço ao teu Espírito Santo, Deus, que literalmente ministre no coração de cada um aqui da maneira que o Senhor quer, mas que nós possamos aprender, ó Deus, e entender o que o Senhor tem para dizer. Assim, eu oro abençoando o teu filho, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Paz do Senhor para a igreja. Alguém viu o controle? Bom, o tema imposto para nós esse mês é salvação. É um tema de muito estudo teológico e com algumas variações teológicas, né? De princípio, o mais importante que difere é a linha arminiana e o calvinismo. E como bons arminianos, nós sabemos que a salvação ela é individual e não há nada que possamos fazer para obtê-la. Ela vem pela graça de Deus. A graça é um favor que a gente não merece. Ela é algo que, por mais que você faça o que você faça, você não merece ela ainda, porque nós somos formados no pecado. O pecado, ele nos acompanha. E nós necessitamos todos os dias nos renovar na palavra para que esse pecado não sobressaia a nossa espiritualidade, o nosso espírito. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito todos os dias. E o pecado, nós fomos formados em pecado. Então nós necessitamos buscar a Deus, buscar a palavra, buscar andar nos princípios para que esse pecado não seja exaltado em nossa vida. Então, vamos começar. Eu vou falar sobre alguns versículos aqui e vamos começar no primeiro, Marcos 16. Marcos 16, 16. Jesus falando. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, quem crê e for batizado será salvo. Mas a Bíblia também diz, quando Jesus, essa questão do batismo, ela é muito importante.
ela é algo que necessita ser exposta, necessita que você passe pelas águas por uma purificação. Mas também há casos de que pessoas foram salvas sem o batismo, porque Deus conhece cada instante de nossas vidas. Na cruz, quando Jesus estava crucificado ali, o ladrão, tinham duas pessoas do lado, e o que estava do lado falou: Senhor, o que eu posso fazer para me render a Ti? Ele falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Porém, ele só tinha aquela chance. Nós que estamos aqui, nós que estamos recebendo a palavra, nós temos o tempo de nos batizar. Nós temos o conhecimento de passar pelas águas. Então, Deus, ele conhece até onde vai o seu conhecimento. Então, é um mandamento, nós necessitamos nos batizar. Então, Deus, ele conhece o nosso interior, o nosso conhecimento, até onde vai o nosso conhecimento. E o conhecimento, ele é algo muito importante. A própria palavra diz que nós erramos por falta de conhecimento. E até mesmo num pecado, o conhecimento, ele tem o seu peso. Nós sabemos que não tem pecadinho nem pecadão. Mas, juridicamente, não é a minha área, é a área do pastor. Quando um crime é cometido intencionalmente, ele é julgado diferente de um crime que ocorreu sem intenções. A pessoa não saiu de casa para matar alguém. E aconteceu uma briga, ela achou uma faca e matou uma pessoa. Esse crime vai ser julgado diferentemente da pessoa que saiu de casa para matar outra pessoa. O juiz vai levar em consideração isso. Então, Deus, ele leva em consideração até onde vai o nosso conhecimento. Essa pessoa saiu de casa com a intenção, com o conhecimento de que ela ia matar a outra. A outra pessoa acordou sem saber que um acidente iria acontecer. E Deus, ele nos leva também em consideração. Você sabe que não é para fazer e está fazendo? Então, agora você não sabe, mas mesmo assim você está pecando. E através da Bíblia, ela nos ordena a buscar o conhecimento para que não possamos pecar mais. Então, dito que a salvação, ela não vem por merecimento, ela é pela graça de Deus, e a graça é o favor que a gente não merece. Ela também pode ser perdida. Não é porque hoje eu tenho certeza da minha salvação que eu não posso a perdê-la. E para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir no livro de 1 Coríntios 15. (15:1 e 2). Paulo dizendo assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Ou seja, eu apresentei o evangelho, vocês receberam e continuam. Ou seja, vocês estão dentro da igreja, vocês estão na casa do Senhor. Por meio dele, vocês também são salvos. E se tiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Por meio dele, vocês são salvos.
Ou seja, por meio dele quem? Por meio da palavra vocês são salvos. Se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês. Ou seja, se vocês andarem na palavra a qual eu a preguei a vocês. Então, se eu não andar na palavra, eu não vou ser salvo. É isso que Paulo está dizendo. E sim, se nós não andarmos nos princípios, a salvação ela pode se afastar de nós. Nós podemos perdê-la. E a Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo. Então, se eu não estou dentro da palavra, se eu não estou no caminho a qual eu fui ensinado, um abismo chamará outro abismo. E nós vamos nos afastar a cada vez mais dos princípios de Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus para nossas vidas e da nossa salvação. E aí, como eu não perco a minha salvação? Através de uma fé genuína em Jesus Cristo e se arrepender dos nossos pecados. Uma fé genuína, ela fala muito sobre alguém. A fé genuína é aquela fé a qual você não vai pecar sabendo que é pecado. Você não vai fazer algo que irá prejudicar a sua fé, porque você está inabalável em Jesus Cristo. Então a fé genuína, ela diz muito. Ou seja, então quem tem uma fé genuína, essa pessoa não perde a salvação, porque a fé a fé genuína ela não permite que você se afaste dos princípios de Deus. Ou se isso acontece, porque a nossa vida é cíclica, ela é feita de altos e baixos, se isso acontece, nós conseguimos identificar antes que algo mais grave aconteça. Por que acontece? Acontece, a nossa fé ela é provada. A Bíblia diz que a nossa fé ela é provada. Então, por meio dessas provações, a nossa fé também se torna cíclica. É cheio de altos e baixos. Não só a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, também a nossa fé. Mas uma fé genuína em Cristo Jesus é a certeza de que o dia melhor chegará. O dia que Deus nos prometeu. A fé é o firme fundamento daquilo que você não consegue ver. Nós não conseguimos ver, mas a gente tem a certeza em Cristo Jesus. Então, eu sei que há diversas linhas teológicas, mas eu acredito muito em fundamentos da palavra também, que nós podemos sim perder a nossa salvação. E nós necessitamos de uma manutenção da nossa fé. E a manutenção, a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então essa é a nossa manutenção, o ouvir. Estarmos aqui hoje estamos fazendo uma manutenção na nossa fé. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, sim, é importante estar na casa do Senhor. É importante estar ouvindo a palavra de Deus. É importante estar fazendo a manutenção da nossa fé. Porque a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. A fé em que Jesus, Ele é o único Salvador. Ele que morreu pelo meu e seu pecado. Ele que nos deu
a permissão de sermos salvos, apesar de não merecermos. Quem aqui pode levantar a mão e falar: eu mereço ser salvo hoje? Se muitas das vezes nós nos pegamos em pensamentos que... Como que eu pude pensar isso? Eu estou falando por todos nós, me perdão. Eu me pego pensando em pensamentos que eu falo: como que eu pude pensar isso? Mesmo estando fazendo a manutenção da minha fé. Então, assim, eu não seria capaz de levantar a mão e falar: eu mereço ser salvo. Eu sei da minha salvação porque ela vem pelo favor não merecido de Deus. E essa é a certeza que eu tenho. Não a certeza de que eu mereço porque eu não peco, porque eu sou santo. Não. E vamos continuar. 1 Coríntios 10. Um ponto bem importante também, que muitas das vezes nós negligenciamos. Eu já negligenciei também. Que diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, justamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Então, assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque muitas das vezes eu mesmo, já cansei de ver lá onde eu morava, pessoas que eram firmes, que eram um exemplo de vida com Deus, e hoje estão fora da igreja. Então, esse pensamento de que eu estou no meu melhor momento com Deus, claro, a gente sabe que acontece, a intimidade com Deus ela vai melhorando, é como a vida conjugal, a nossa intimidade ela só tende a melhorar, e com Deus também é assim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tende a negligenciar outras partes também. Então, assim, quando a gente deixa a soberba entrar dentro de nós, e isso é algo que eu luto todos os dias, nós negligenciamos. E por negligenciar, Satanás tem uma brecha em nossas vidas. E aí nós pensamos que estamos de pé, mas esquecemos de tomar cuidado para não cair. E aí acabamos caindo. Então é muito importante isso. A gente necessita ter uma vida com Deus, a gente necessita de uma vida de oração, a gente necessita de ter um olhar crítico para as nossas vidas, um olhar de hermenêutico, vamos dizer assim, um olhar qual você analisa a sua vida de cima e bota em paralelo a palavra. Será que é isso mesmo que Deus quer da minha vida? Será que é assim que eu devo seguir? Será que é assim que eu preciso estar? Será que é dessa maneira que eu devo me comportar? Será que é assim que eu devo falar? Será que é assim que eu devo agir com os meus filhos? Será que é assim que eu devo agir no meu casamento? Porque muitas das vezes a gente
um ótimo cristão, é um ótimo servo de Deus, mas a gente negligencia uma amizade, a gente negligencia o casamento, a gente negligencia a vida com Deus. Então, tudo necessita estar alinhado perante a palavra. Então, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Isso é uma verdade. Nós conseguimos identificar muitas pessoas que caíram. A Flor de Lins, um trabalho lindo, um exemplar, todo mundo olhava, nossa, que mulher de Deus. E olha o que aconteceu. Pastor Marcos Feliciano, um homem de Deus, já salvou muitas vítimas do crime, da morte na hora. E eu não estou aqui para julgar ninguém, isso eu não estou falando no meu próprio julgamento, são coisas que Deus expõe. E quem sou eu para saber? Essas pessoas que eu estou falando aqui, são pessoas igual a mim. Eu também sou passivo de, se eu negligenciar a palavra, de errar como eles. Se eu negligenciar a palavra e não fazer uma autoanálise sempre da minha vida, nós somos passivos de errar. Não num nível tão extraordinário de um assassinato, mas também, porque um abismo chama outro abismo. E as coisas vão acontecendo sem a gente perceber, e quando a gente percebe, já não dá mais tempo, já não tem mais o que fazer. Então vamos continuar na palavra. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Agora vamos em uma outra muito conhecida também, 2 Timóteo 4. Lembre-se, aquele que permanecer até o fim será salvo. 2 Timóteo 4, 7. E Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que o amam, a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu perseverei até o fim. E quem está falando é Paulo, um homem que mais livros escreveu na Bíblia. E se ele precisa perseverar até o fim, quem somos nós de não perseverar? Para não manter a manutenção da nossa salvação, para não manter a manutenção da nossa fé. Guardei a fé. A fé é aquilo que nos mantém no jogo, é aquilo que nos mantém vivo, é aquilo que nos mantém olhando para o alvo, que é Cristo. Através da fé, a nossa vida é transformada. Através da fé, a nossa vida é mudada.
há 12 anos atrás eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Nenhuma. E eu vivia a vida igual o Zeca Pagodinho. Deixa o diácono Zeca Pagodinho fala: deixa a vida me levar. Então, assim, e eu sei que Deus tem muito mais para nossas vidas, mas o que Deus fez na vida de todos que estão aqui através da fé, conseguimos enxergar, né? A gente consegue enxergar da onde Deus nos tirou, para onde Deus está nos levando. Então, é importante guardarmos a nossa fé. É importante permanecer firme na palavra. É importante, é difícil, é muito difícil. Todos os dias temos a responsabilidade de manter a palavra. Temos a responsabilidade. Deixa eu botar aqui em Mateus. Todos os dias temos a responsabilidade de levarmos a palavra em nossas atitudes ou não levarmos. E a Bíblia, a palavra, ela diz que a maldade se multiplicaria, o amor se esfriaria, em quase todos. Mas graças a Deus eu tenho certeza que aqui no Ministério Profético esse amor ainda não se esfriou. E nem vai se esfriar. Porque somos um povo a qual nós temos um coração ensinável. Nós estamos aqui para ouvir a palavra e aplicarmos na nossa vida. Porque a palavra diz em Tiago que de nada vale ouvirmos a palavra e não aplicarmos em nossa vida. Então, a aplicação em nossa vida da palavra é o que verdadeiramente Deus espera. Deus espera que possamos mudar a vida de outras pessoas. Porque se algo bom acontece em nossas vidas, nós não só queremos contar, mas também que as pessoas a qual amamos sejam participantes. E por que não essas pessoas serem participantes do reino de Deus? Vamos para mais um tópico aqui que está em Hebreus 10. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o dia se aproximando, o dia de Deus. Ou seja, a palavra, ela nos incentiva a congregarmos. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, nós aprendemos. É como quem tem filho aqui, né? Nós pegamos e ensinamos algo para nossos filhos. Geralmente, não sei, uma tarefa doméstica, um dever de casa,
ou até mesmo não colocar a mão na tomada. Mas ali ele vai se prejudicar. E vai ser na hora. Mas tem ações que a gente não nos prejudica na hora. E aí isso nos dá como se diz? Nos dá a sensação de que aquilo é banal e que podemos fazer. Agora, quando uma criança pega um prego e enfia no... Tinha muito isso antigamente, né? Criança com prego, enfiava na tomada. Aquilo ali era na hora. Ou então, o ventilador. Pega, enfia o dedo no ventilador. Nunca mais ela... Ferro. A Lavínia já enfiou o dedo no ventilador assim. Tá. Falei, graças a Deus, nunca mais ela bota o dedo ali. Pelo menos. E nunca mais botou o dedo. Então, assim, quando a gente erra que o resultado vem na hora, nunca mais a gente quer errar. Agora, quando a gente tem uma sequência de erros, que a sensação é que não tem nenhum malefício naquilo, a gente tende a continuar naquele erro, porque não tem consequências na hora. Então, mas mesmo com conhecimento, a gente continua errando. Então a palavra diz aqui, ó, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Ou seja, você sabe, você está no erro, você sabe que você está pecando, você sabe que aquilo é errado, você tem conhecimento, e você continua fazendo. Por quê? Porque aquilo não gera um resultado na hora. E aí Deus fala, não resta mais sacrifício. O que eu tenho que fazer para você entender? Você já sabe. Então, ou seja, aquilo ali é um abismo que chama outro e quando vamos ver, já não tem mais jeito. Então, que possamos nos policiar em nossas atitudes, até onde vai o nosso conhecimento, buscarmos mais o conhecimento, não ficar só na palavra que o pastor traz aqui. Quando ele pede para você, ler 2 versículos aqui, lê em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil a gente tirar esse tempo com Deus, mas é necessário que buscamos o conhecimento de forma a conhecer mais de Deus, a conhecer mais. Tem um comediante, Rodrigo Marques, ele é ateu, e aí ele no show dele, cara, eu sou ateu e estou fazendo os crentes ler a Bíblia. Ele falou assim, ele foi entrevistar alguém na plateia, e aí ele, tá, você é o quê? Não, sou evangélico. Você é evangélico? E o evangelho se baseia no quê? Na Bíblia. Tá, mas em quê? Em Jesus Cristo, que morreu e tal, não sei o que, e qual é o livro? A Bíblia? Tá. Você já leu a Bíblia? Ele, não, eu não li a Bíblia, não. Tu é evangélico? Tua vida está destinada num livro que você não leu? Como que pode isso? Não, de vez em quando eu vou na igreja, eu escuto o pastor lá falar alguns versículos lá e eu, entendi. Então você é evangélico, sua vida está pautada nisso, nesse livro que você não leu. Aí ele fala no show, cara, eu sou ateu e estou fazendo crente e católico ler a Bíblia. E é verdade. É uma comédia, mas é verdade. Você tem um livro a qual você não lê. Sua vida se baseia nisso aqui. Aqui você está aplicando o seu tempo. Seu tempo está aqui. Você está aqui quarto domingo.
Então, a sua vida está sendo direcionada pelo que está sendo ministrado aqui na frente. Não pensa que não está. A partir do momento que você vem aqui, um viés é implantado nas nossas vidas. E esse viés é o que direciona a nossa vida. Então, a gente vem aqui para ser ministrado e para ser guiado pela palavra, óbvio. Mas uma palavra que você não busca conhecer. E o viés implantado, ele é direcionado por nós. Nós sabemos eu não tenho nenhum questionamento a respeito da vida dos nossos pastores. Mas existe pastores que têm viés, que direciona pessoas a errar. E aí, como que a gente se blinda disso? Buscando o próprio conhecimento. Nós necessitamos de conhecer, porque senão você pode estar sendo induzido ao erro. Então, ou seja, é necessário buscar o conhecimento. É necessário que você entenda o que está te levando, para onde você está indo. É necessário que você entenda qual viés que você está seguindo, quais princípios que você necessita ter. É necessário que buscamos a palavra, buscamos o conhecimento. E não só fique nas palavras de quem está aqui na frente ministrando. Amém? E, muito breve, não menos importante, mas por último, Apocalipse 3, 11. Que diz assim: Apocalipse 3:11 é a carta para Filadélfia. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, que possamos conservar toda a palavra em nós implantada, todo o conhecimento em nós adquirido. Porque é como se dizem antigamente, né? Que os nossos pais falavam, ou o ditado popular: o mar não quer aquele que sabe nadar, porque aquele que sabe nadar já é dele. Ele já está lá, ele já está nadando, já está com confiança. Uma hora ele mesmo vai se afogar sozinho. Agora o mar quer aquele que não sabe nadar, que está lá sentadinho na praia e só molha o pé. E é a mesma coisa com a nossa vida. Satanás não quer quem está lá fora, porque quem está lá fora está se afundando sozinho. Um pecado, se afundando no pecado. Satanás, ele quer quem está aqui dentro. Ele quer ele quer você, ele quer nós. Porque assim ele consegue envergonhar o nome de Deus, porque uma hora ele está na igreja, outra hora está lá fora, e se afundando no pecado. E a palavra diz que quando você está aqui, que sai, é 7 vezes pior do que você era. Deus que me perdoa. Não tem como. Não dá para fazer essa multiplicação. Então, assim, Satanás, ele quer eu e você que estamos aqui dentro. Então, que possamos guardar o conhecimento que até aqui nós conquistamos. E buscarmos mais do conhecimento, mais da palavra, mais de Deus. Entender um pouco mais, porque a vida cristã, ela é o tema do ano, só que não é do ano, é a vida inteira, é a perseveração, a perseverança, a vida inteira. A vida com Deus é a perseverança. Nós precisamos perseverar, porque
O pecado ele é prazeroso. Se não fosse prazeroso, não chamava a nossa atenção. Não podemos confundir prazeroso com a recompensa. A recompensa do pecado é a morte, mas prazeroso ele é, porque senão não tinha ninguém se prostituindo, senão não tinha ninguém usando droga, senão não tinha ninguém roubando, senão não tinha ninguém passando por cima de outras pessoas por dinheiro, por fama. Então ele chama a atenção, mas nós devemos perseverar na palavra de Deus, que é uma satisfação estar na presença de Deus. É uma satisfação quando você vence um pecado e fala, cara, a palavra que eu ouvi há 10 dias atrás, eu consegui aplicar na minha vida. E você imagina como que Deus não fica olhando para nós. Qual é a sensação que Deus tem quando nós passamos por uma prova e conseguimos aplicar a palavra? Ele deve se orgulhar muito de nós. Eu tenho certeza que Ele se orgulha de todos nós aqui. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.